Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Raio-X Espiritual. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre julgamento e compaixão. Eu vou dar aqui 4 dicas de como você pode superar essa barreira de julgamento, né? E ter um pouco mais de compaixão pelas pessoas. Eu acho que é natural você, no seu caminhar da espiritualidade, se barrar com isso, né? Eu tive muita dificuldade para aprender e superar isso. E até hoje é muito difícil, né? Porque você sempre vai levar alguma fechada, você sempre vai ser perturbado de alguma maneira. E é muito difícil você se manter isento, né? Equânime disso tudo. Então, eu que tive uma caminhada longa e bastante dedicada, mesmo assim, para mim foi muito difícil superar essa barreira. E só recentemente, quando eu fiz o Vipassana, né, que é um curso meditativo de 10 dias, um retiro de completo silêncio e isolamento, que eu consegui acessar soluções para isso. O Vipassana em si não ensina diretamente isso, mas através de todo o treinamento, né, você fica lá super sutil, meditando, fazendo um detox no seu ego, eu consegui acessar essas coisas e finalmente eu entendi passo a passo, né, e dicas que podem te auxiliar a julgar menos e também a ter mais compaixão, exercitar mais compaixão pelo próximo, né? Isso é uma ferramenta muito valiosa para você que está querendo evoluir espiritualmente e também como pessoa, né? Porque afinal nós somos seres humanos e a gente convive em sociedade, né? Então vamos lá, eu dividi essas dicas em 4, tá? Então são 4 dicas. Eu vou começar desde o mais inicial barra superficial até o mais avançado. Então, assim, vamos começar, obviamente, do mais básico para chegar para o mais avançado. E aí você vê o que faz mais sentido para você, ou se todos fazem sentido, ótimo. Mas a ideia é que siga esse gradualismo, né? Em níveis. Então, assim, a primeira dica que eu dou para você julgar menos e ter mais compaixão pelas pessoas é o seguinte: é você entender a ignorância, tá? O que eu quero dizer com isso? É o seguinte, isso até tem no Vipassana, isso aqui, tá? Se você não tem a verdade absoluta de alguma coisa, então você tem que admitir que você é ignorante, né? Pode ser que você tenha uma ideia ou uma verdade relativa sobre alguém ou sobre alguma coisa, você tem uma opinião que é centrada à sua própria percepção. Então a primeira coisa é o seguinte: se você não tem a verdade absoluta, e quem tem isso é só o cara lá em cima, ou alguém iluminado, obviamente, então, assim, você pode supor que você não é um cara que sabe tudo. Então, assim, sabendo que você não tem a verdade absoluta, você tem que ter a ciência de que você é ignorante, em algum grau, né? Não estou falando que você é burro ou qualquer coisa do gênero, mas, assim, você tem que entender que você tem limitação de entendimento. E aí no Vipassana, ele até dá um exemplo, né, de 4 cegos que eles vão analisar um elefante que está doente. Então, cada cego vai lá e toca uma parte do elefante, né? Um toca sei lá, no rabo dele e aí sente lá e fala: nossa, o elefante é igual uma cobra, entendi já, né? Ele é fininho, tal, comprido. E o outro toca, sei lá, na pata do elefante e fala: não, ele é grosso, parece um tronco de uma árvore, né? Aí o outro pega na orelha e fala: não, ele é fininho, parece papel. E outro toca na barriga e fala assim: nossa, não, ele é muito grande, parece um rinoceronte, até mais alto, maior, né? Em todos os casos, acho que eu falei 5 até, né? Mas que seja 4, 5 pessoas cegas. Em todas as partes, eles estavam corretos, né? Eram verdades relativas no ponto que ele tocou, no ponto que ele percebeu do animal, né? Mas nenhum deles tem a verdade absoluta, que é a imagem do elefante como um todo. Então isso acontece direto, né? Isso acontece toda hora. Se você não é iluminado e se você não é o cara lá em cima, isso vai acontecer em qualquer momento, né? Simplesmente por a gente
ser, de certa forma, ignorante. E eu não estou falando isso de forma pejorativa. Eu estou falando isso para a gente reconhecer a nossa limitação. E aí, como é que você se aplica isso em julgar menos as pessoas e ter mais compaixão? É muito fácil. Quando a gente começa a julgar uma pessoa, esse julgamento vem da nossa própria percepção em relação àquela pessoa. Mas a gente nunca vai entender aquela pessoa 100%. Até porque a minha compreensão e a minha percepção de uma pessoa, seja um amigo, uma pessoa íntima ou um cara que eu não conheço, vai ser limitado à sua própria percepção. Você nunca vai ter um acesso 100% da verdade daquela pessoa, entende? Então, o que eu quero dizer com isso é exatamente o que eu comentei anteriormente, né? Tenha ciência que você tem uma limitação de entendimento. Você nunca vai entender 100% uma pessoa. Então, pega leve, sabe? E uma coisa muito engraçada que a gente faz no automático, mas não faz sentido algum, é comparar. Você acha que, assim, que a sua mente, o seu padrão de vida e o que você tem de noção do que é bom, o que é aceitável, você tende a colocar esse padrão naquela pessoa. Sendo que as pessoas são muito diferentes, né? Eu já comentei em vídeos passados que se você olhar só a mente da pessoa, é muito diferente de uma pessoa para outra. Você pode pegar gêmeos idênticos, vai ser muito diferente a mente de um e do outro. E outra coisa, isso só no plano unidimensional que eu estou falando dessa vida. Se você pegar toda a bagagem histórica da pessoa, todas as vidas passadas dela, só nessa vida até, se você pegar traumas, tudo mais que ele viveu, é muito diferente da sua. Não tem como ter dois indivíduos idênticos aqui. Então, agora que eu estou falando, parece muito óbvio, né? Mas a gente nunca para pensar nisso. Como é que uma pessoa vai ser exatamente igual a você para você comparar e começar a julgar ela? Não faz sentido algum, né? É muito engraçado, porque a gente nunca para pensar nisso. E faz muito sentido, porque cada um é único aqui. Cada mente é única. Cada karma, cada bagagem de cada pessoa é única, né? A segunda dica que eu queria passar aqui seria um complementar ao que eu já falei na dica 1, né? Que seria você conhecer um pouco melhor a pessoa. Você tem que, dado que você tem essa ignorância, o que você pode fazer é grudar na pessoa e entender um pouco ela na perspectiva dela. Isso alivia muito, muito essa necessidade, né, de julgar. Porque quando você julga, você está colocando o seu padrão em cima de outra pessoa e tudo que não tiver sobreposto vai te incomodar. E você vai, de certa forma, querer até mexer nisso, né? Para a pessoa ficar mais aceitável, mais gostoso para você conviver, segundo as suas próprias concepções. Isso também eu percebi no Vipassana, de forma indireta, não foi ensinado, mas que nem lá você fica 10 dias em completo silêncio. E obviamente, mesmo você não falando, não olhando para ninguém, você sente energia, né? Você vê o comportamento das pessoas. E algumas pessoas não tem como, algumas pessoas vão começar a te irritar, né? E foi muito engraçado, porque eu tentei ser impactado o menos possível em relação a isso, né? Então, toda vez que uma pessoa começava a me, enfim, chamar atenção, e eu começava já a ter esse leve julgamento na pessoa, né? Já começar a comparar padrões, etc. Eu sempre tentava parar e eu começava a ressignificar, né? Eu tentava dar um significado diferente e começar a entender um pouco melhor o lado da pessoa. Que nem tinha um cara que era super agitado lá, né? Tinha que fazer silêncio, mas o cara pisava forte, atropelava todo mundo, furava fila. E aí, no primeiro momento, você tende a julgar o cara, né? Obviamente. Mas depois que você tenta entender melhor ele, você pensa, nossa, esse cara, ele deve ter algum problema mental, né? Ele deve ter alguma dificuldade, algum trauma que afeta o comportamento dele. Porque uma pessoa que está leve e não tem nenhum problema, não teria um comportamento assim, né? Então, só de você se esforçar um pouco para entender o outro lado, isso já ajuda bastante. Isso foi muito forte no 10º dia que você pode conversar com as pessoas. Então, muitas pessoas que eu tinha um
um pouquinho de birra, vamos dizer assim, no 10º dia eu comecei a conversar com eles e eu entendi a personalidade do cara, eu entendi que o cara era agitado, outro cara tinha TDAH, outro cara, sei lá, teve não sei, alguma perda, algum trauma. Então, você entende que no primeiro momento foi difícil aceitar, você já vem com a sua mãozinha, seu dedo já querendo sobrepor, começa a colocar expectativa no comportamento de certas pessoas, né? E depois, quando você finalmente tenta entender melhor ela, né? Que no meu caso foi o 10º dia e eu pude conversar, essa barreira caiu na hora, assim. Não tive mais nenhum problema com a pessoa, porque realmente você vê que o julgamento ele vem de uma ignorância e ele vem uma não compreensão do outro lado, que tem a ver com o primeiro ponto que eu te falei, né? Não tem como você ter 100% de acesso ao que se passa na outra pessoa. Então, só de você tentar se esforçar, se colocar no lugar da outra pessoa, isso já zera bastante esse conflito. E aí a gente pode estender isso até a preconceito, a outras culturas, a outras raças. Isso não passa de ignorância, né? É ignorância pura. Por você ter um padrão super diferente de outra pessoa, com, sei lá, cor de pele, condição socioeconômica diferente da sua, só de você ter um padrão muito diferente daquela outra pessoa, você julga e você nem tenta entender o outro lado. Então, a divisão da humanidade em si só acontece por conta da ignorância, por conta desse falta de estímulo e interesse de você se colocar no lugar do outro e entender o outro lado. Você pode colocar isso em qualquer coisa, tá? Machismo, preconceito, qualquer coisa que separa o homem é isso, tá? Então, esse segundo ponto é bem importante, porque acho que amarra um pouco do primeiro e do segundo. E é tudo à base de ignorância. E aí, o terceiro ponto que eu queria falar, aí a gente já vai avançando um pouco o nível, né, de percepção, de espiritualidade. O terceiro nível que eu queria falar é o seguinte: no mundo e nessa encarnação, você precisa de personagens diferentes, né? Você tem o papel do cara bonzinho, né? Que aí é segundo a sua própria percepção, obviamente é relativo, mas você tem que ter o papel do bom e do mal, certo? Porque o mundo, a realidade que a gente vive é dual. Existe a sombra e a luz. E as duas coisas coexistem. Porque se não tem sombra, como é que você vai saber o que é luz? Como é que você vai apreciar a luz? Então, assim, se não tem coisas ruins, como é que você vai apreciar o bom? E como é que o bom vai ser bom e gostoso para você se não tem o ruim? Então, assim, obviamente, todo mundo tende a fugir do que você não gosta e o que é ruim, mas para você ter o outro lado, você precisa desse primeiro ponto. Você entende? É uma analogia que eu faço, que fica fácil de entender isso, é olhar os filmes. Olha Disney, olha filme de cinema. Você pode ver que sempre no enredo tem personagens bons e ruins, né? Tem um certo drama, o herói sempre tropeça para poder subir depois, né, se for o caso, mas o filme é uma representação, né, de certa forma, da realidade. E ele mostra como a nossa realidade é dual. Então, compreenda isso. A nossa existência existe numa dualidade. Ele tem que ter o bom, o mal, a sombra e a luz. Aceite isso, não tem como ser diferente. Porque, voltando ao exemplo dos filmes, imagina um caso que não tem vilão. Pega Star Wars. E se não tem Darth Vader? Sei lá, pega um desenho da Disney, sei lá, Rei Leão, tira Oscar. E aí, o que eles fazem? Fica passeando na selva? Ou, sei lá, os Padawan no Star Wars vão ficar só se abraçando, conversando? Não ia ter história, não ia ter evolução, entende? Então, trazendo de volta para a vida real, quando tem alguém muito difícil para você lidar, lembra disso, o mundo existe na dualidade. E assim, se você não quer, você não gosta daquele papel,
agradeça que você não está fazendo aquele papel, você não está tendo que ser esse personagem, né? Eu não estou falando que assim, você é assaltado e você vai lá e vai abraçar o ladrão, não estou falando isso. Mas entenda que alguém tem que fazer esse papel. E se você não gosta desse papel, agradeça que não é você. Quando você entende esse terceiro ponto, você começa a criar uma compaixão muito grande até pelo oposto, né? Até pelos vilões, entre aspas, né? Porque você tem compaixão porque você entende, olha, ele está fazendo esse papel. E por ter esse papel difícil que te desafia, é que você pode ter a oportunidade de evoluir, de superar, entende? E também de você apreciar o outro lado também. Então, quando você tem essa percepção, até a pessoa mais difícil que te incomoda, se você chega num nível muito, muito avançado, você começa a ter compaixão pelo aquele personagem, né? É que nem você começar a gostar de um personagem, um vilão da Disney. Porque na verdade ele está fazendo o contraponto, ele está fazendo o papel dele muito bem feito, né? E se você compreender isso e usar isso como alavanca para você evoluir, você vai ter compaixão, você vai ter amor por aquele papel também, por aquele personagem. Obviamente que você não precisa lá e expressar isso fisicamente, mas energeticamente, se você leva isso com você, eu te garanto que vai ser uma fonte, uma alavanca de progresso e evolução para você. Então esse terceiro já é um pouco mais profundo, você vê que não é um negócio só daqui, né? Eu já estou envolvendo uma questão um pouco existencial. Então esse é o terceiro ponto. O quarto ponto já é o mais avançado desses 4 exemplos que eu estou dando, né? De exercícios para você julgar menos e ter mais compaixão. Esse quarto foi o que realmente funcionou para mim, né? De resolver o problema total de julgamento, que é o seguinte: eu, no meu exemplo, né, ao longo da minha caminhada espiritual, da minha evolução espiritual, é natural que algumas ferramentas sejam oferecidas para você. Se você realmente está no caminho, se você realmente é um devoto, né, da espiritualidade, você realmente está se doando para um bem maior. Quando você está nesse caminho e não está buscando nada em relação ao seu ego, é natural que algumas ferramentas começam a vir para vocês. Uma das minhas maiores ferramentas é a minha visão, a minha percepção. Eu tenho um raio-x do ego das pessoas. E é muito engraçado, porque assim, você vai ganhando essas ferramentas, e no meu caso, por exemplo, me ajuda a identificar na hora se uma pessoa é boa ou não, se ela está perdida ou não, se ela tem muita confusão mental. Então, como essa ferramenta foi me dando uma percepção maior das pessoas, era natural que eu comparasse, né? Que eu visse, enxergo todo mundo dormindo, né? Vivendo em looping, e não tem como você não se comparar, né? Então, para mim, pegava muito essa parte de julgamento, porque assim, só para eu tentar te explicar o processo que acontecia. Eu, sei lá, vou dar um exemplo, tá? Fictício. Se eu encontrasse um cara, sei lá, de 60 anos, assim, que viveu muito mais do que eu, e eu vejo que o cara não tem noção do karma que ele está gerando, das palavras que ele está usando, ele está super no loop inconsciente, ele está causando no trânsito, o cara está jogando lixo no chão, estoura, sabe? Aí traz raiva para todo mundo, espalha uma energia horrível. Quando eu via pessoas assim, e com idade muito mais avançadas, que deveriam ser sábias, não tinha como eu não julgar, né? Assim, eu pensava muito assim, cara, eu tenho 30 e poucos anos e eu já tenho noção disso tudo. Eu tenho controle da minha fala, eu tenho consciência, eu tenho noção dos karmas, né? E eu tenho noção do outro, empatia, né? Então eu ficava pensando, cara, esse cara com 60 e poucos anos, o dobro do meu, ele já deveria ter sabido controlar todas essas coisas, né? Então não tem como, né? Você tem um conflito, porque de um lado você tem uma ferramenta a mais e de outro você começa a ter esse tipo de comparação, esse tipo de cobrança que, para ser justo, é totalmente
fair, né, ou esse tipo de comparação, porque é verdade, eu estou comparando um cara de 30 e poucos anos com um muito mais velho, mas que ainda está muito perdido, né, ah, na sua evolução como pessoa mesmo. Aí eu finalmente entendi. A minha intuição me falou, né, falou assim, meu, cara, você já tem ciência de que a sua alma é muito antiga. Até por isso que todos esses conhecimentos vêm para você muito fácil. Isso eu já sabia faz tempo. Eu já sabia que a gente também não é isso, né? Esse corpo, esse ego. Isso aqui é só temporário para essa encarnação. Então eu já tinha noção de vidas passadas e tudo mais, né? Então, a minha intuição falou: se você já tem noção de tudo isso, por que que você ainda compara unidimensionalmente? O que eu quero dizer com isso? Por que que você acha que a realidade é só essa vida? E que você tem 30 e poucos anos e aquele cara tem 60? Porque se fosse uma comparação unidimensional, isso faria sentido, né? Você fala, pô, realmente com 60 anos, ele deveria ter uma caminhada mais completa, né? Mais avançada do que você. Mas colocando numa perspectiva multidimensional, você vê que não faz sentido fazer isso, né? Se eu sou uma alma velha, antiga, e que já passou por muitas iniciações, não faz sentido eu me comparar com um cara que pode ser que ele está vivendo uma encarnação que ele tem que passar por isso, né? A jornada de cada um é muito diferente. E outra, muito provavelmente eu já passei por isso também. E eu não estou colocando o valor de ser avançado ou mais evoluído que o outro. Cada um tem a sua jornada, cada um tem o seu tempo específico para ter esses aprendizados, né? E você nunca sabe, né? Ninguém sabe. Então não tem como você julgar e não tem como você comparar. Então quando eu saquei isso, resolveu o meu problema de julgamento, né? Quando eu vejo pessoas fazendo essas cagadinhas assim, e sendo mais velhas do que eu, principalmente, eu tenho muita compaixão. Eu começo a desenvolver uma compaixão de pai, né? Eu quero abraçar aquela pessoa, eu quero ajudar ela. Eu quero tentar botar um pouco mais de luz, um pouco mais de entendimento dessas questões que nessa encarnação a pessoa ainda não teve, né? Então isso me ajudou muito a essa questão de julgamento e desenvolveu muito em mim essa parte de compaixão. Então, assim, eu espero que esses 4 itens ajude você, resolva esse problema por todos, né? Porque eu sei que lidar com pessoas difíceis é muito difícil, né? A gente vive aqui na matéria, a gente vive na cidade, a gente trabalha, a gente vive em sociedade. Então é sempre um desafio muito grande você ter que conviver com pessoas diferentes e pessoas difíceis principalmente, né? Porque elas tendem a nos machucar. Tudo que é muito fora do nosso padrão, a gente tenta ou fugir ou tentar endireitar a pessoa, né? Mas não tem isso, né? Essa mesclagem, essa sobreposição, isso é uma percepção unilateral sua. Então, quando você exercita todos esses 4 pontos, eu acho que fica muito claro que você tem essas ferramentas muito poderosas para combater e superar isso. E aí, outro ponto que eu queria colocar para amarrar tudo isso é o seguinte: primeiro, usa esses 4 itens que eu te falei, usa o que funcionar melhor para você, ou use os 4. Mas o mais importante para você embrulhar tudo isso tenta ressignificar as coisas, né? Eu acho que para os 4 itens que eu passei, são sempre mudanças de perspectivas de uma coisa que você tinha muito fissurado na sua cabeça. Então tenta sempre ressignificar pessoas difíceis e situações difíceis. Vê o que uma pessoa difícil está te ensinando e que você não aprendeu ainda. Quais são os valores diferentes dos seus que você não está aceitando? Porque se você aceitar e superar isso, eu te garanto que a pessoa some assim. A pessoa para de causar problema para você. Pelo contrário, assim, ela vai começar a te ajudar, a ser sua amiga, entende? Então, lembre disso. Sempre que você tiver alguma dificuldade de situação ou de pessoa, ressignifica, tá? E tenta usar perspectivas diferentes para você dar uma interpretação diferente para aquilo. E tudo que te incomoda tem um ensinamento ainda que você não aprendeu.
Sobre ressignificar, eu pensei muito se eu dava exemplos ou não, né. Eu vou acabar dando, porque eu acho que fica muito mais fácil o entendimento através de exemplos. Então, assim, no Vipassana, eu vou dar um exemplo de um cara que me irritou bastante. Ele sentava bem perto de mim, a gente tinha que meditar praticamente das 4 da manhã até 9 da noite. E esse cara, assim, ele desrespeitava completamente, né, as regras de lá. Você não pode ficar com a perna esticada, deitadão lá no meio do templo. Você tem que ter um certo decoro, né, porque é um lugar que, enfim, você está praticando, tem professores, mentores e tudo mais, e você não pode ficar relaxado. Então o cara já, assim, sentava tudo errado, desrespeitava as normas, né, não podia fazer certas coisas, ele fazia, e na hora de meditar, ele ficava estralando os dedos dos pés. E eu lá focado, né, tipo, fritando, meditando pra caramba um tempão, eu ficava pensando: "Nossa, o cara tá creque, 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 creque". Primeiro que ele não tá prestando atenção na meditação, né, porque você tem que estar muito consciente no que você tá fazendo. E segundo, que ele, assim, tá atrapalhando todo mundo em volta, né. Eu ficava pensando: "Nossa, o cara vai meditar com o dedo do pé?", sabe, o dedo do pé dele vai ajudar ele na meditação? Eu ficava pensando assim, né. E mais, vai muito mais, tá. Esse cara saía super, assim, você tinha que meditar, assim que o professor saía, ele saía também, e aí ele voltava 5 minutos antes da meditação acabar. Porque aí parece que ele estava meditando lá, e outra, ele fazia isso para chegar primeiro no almoço, né. Então ele fazia isso sempre, porque ele era o primeiro a pegar as refeições. E como eu tenho essa visão, né, essa percepção, para mim ficou muito irritante, né. E aí eu fiquei usando muito esse mantra, né, de vamos ressignificar. Se tem alguém te incomodando, vamos ressignificar, né. Eu fiquei pensando: "Como é que eu posso ressignificar isso, né?". Eu fiquei pensando: "Meu, quando você está meditando, você almeja muito pelo sino, né. O sino toca, você sabe que você está liberado, aí você pode ir lá comer e tal. Então e você não, obviamente você não tem relógio, você não abre o olho, você fica meditando, então tem algumas meditações que você não aguenta mais e você quer ir embora, né. E você sempre fica ansiando para saber quando é que vai bater o sino. E eu falei: "Quer saber? Esse cara vai ser meu corvo". Toda vez que ele volta, eu sei que falta 5 minutos. Então quando ele voltava, eu agradecia, falando: "Nossa, meu corvo tá vindo aqui, me avisar que falta 5 minutos para acabar e o almoço tá aí". Então, foi uma simples ferramenta de pensamento que eu fiz, né, que eu ressignifiquei essa coisa que estava me incomodando para ser um aliado, né, uma ajuda para mim. E outra coisa que eu pensei é que, assim, meu, ele tá me dando, a oportunidade prática de eu colocar isso em funcionamento, né, enquanto eu tô tendo essa percepção. Então você começa a ter compaixão pelo seu corvinho, né. Ele tá te avisando do horário do almoço e ainda ele tá te dando a oportunidade de uma prática. Depois que eu fiz isso, assim, mudou completamente. Parece que ele entendeu e para de fazer essas coisas. Ele parou de fazer. Inclusive, ele foi o monitor foi lá e chamou a atenção dele, falou: "Você não pode fazer isso, você tem que se endireitar". Logo depois que eu percebi tudo isso, eu estava de bem já com ele. Então tudo se resolveu. Depois que você ressignifica e consegue superar isso, é como se fosse um passe de mágica. Tudo se resolve e tudo acaba daquele lado. É como se você tivesse subido de nível e aprendido. Então, assim, eu trouxe esse exemplo só para vocês entenderem na prática como é que a ressignificação funciona, né. Obviamente, não guardo nenhuma mágoa com essa pessoa, até porque ele foi uma das pessoas que eu conversei depois do 10º dia. E eu vi que era uma pessoa super boa, tudo mais, né. Talvez estivesse ansiosa, não estivesse preparada para fazer aquilo no momento, mas isso tudo foi só pelo bem de vocês, para vocês entenderem, tá. Não quero expor ninguém, não quero falar mal de ninguém. Até pensei muito se era para falar ou não isso, mas eu acho que vai ajudar.
vocês de certa forma. Se você viver dessa maneira, eu te garanto que assim sua evolução vai ser um nível atrás do outro, porque não tem como, né? Se você encara a vida dessa maneira, a sua evolução não para, até que você não vai ter mais problema, né? No universo utópico, essa seria a realidade. Enfim, esses são os pontos que eu queria passar sobre julgar menos e ter mais compaixão pelas pessoas. Eu resolvi fazer esse compilado e esses 4 itens porque, assim, eu já li muita coisa de espiritualidade, medito pra caramba, tudo mais, mas para mim demorou todos esses 30 e poucos anos para entender de fato essa questão, essa divisão que a gente autoimpõe, né. E quando você supera isso, tudo fica melhor, tudo fica muito mais bonito, tudo fica mais fácil e tudo são aprendizados, né. Então eu espero que isso possa ajudar vocês. Eh, eu espero que compilar dessa maneira e falar dessa maneira possa ajudar vocês, porque para mim precisou muitos livros, muita experiência prática mesmo, para poder juntar tudo. Então, como eu demorei tanto tempo para ter esse combo, eu tô pegando ele e pum, jogando para vocês. Então, eu espero que ajude mesmo, tá bom? O vídeo de hoje é esse. Obrigado, gente. Até a próxima.